Olá, amados em Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso estudo sobre armadura espiritual e hoje a gente vai estar tratando sobre a espada do Espírito, né? Nós precisamos aprender, nós precisamos voltar, né, ao nosso coração, à nossa mente para a palavra de Deus, para o estudo, né, para o conhecimento da palavra de Deus, porque é o conhecimento que nós possamos ter, o nosso conhecimento da palavra de Deus, né, que vai nos libertar, que vai nos proteger, que vai nos fazer termos vitórias na nossa vida. E a gente vai aprender também que as batalhas espirituais, elas são exatamente como as batalhas naturais, né? Você não observa todo o tempo as nações se envolverem em guerra. Elas lutam geralmente quando um problema ocorre, né? E as batalhas, e o mesmo acontece com a batalha espiritual. As batalhas, elas virão, mas elas não acontecem todos os dias. Só que nós temos que levar em consideração que quando elas vierem, Deus nos deu armamento para que nós possamos estar preparados para essas batalhas, nós possamos vencer, né, todas as batalhas e possamos ter o conhecimento, ter essa armadura poderosa que Deus nos deu para que a gente possa vencer. E a espada do Espírito é uma das uma das armas mais agressivas e ofensivas que Deus entregou ao corpo de Cristo. Conforme diz em Efésios 6:17, na parte B do versículo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? A gente vai aprender aqui que, no contexto histórico, os soldados romanos, eles se utilizavam de geralmente 5 espadas nas suas guerras, nas suas lutas, nos seus combates. E a gente vai chegar naquela, né, especificamente a que Paulo se referia quando ele escreveu esse versículo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a primeira espada que o soldado romano utilizava era a gladius, que era considerada a espada mais bonita, extremamente pesada, larga. Ela era uma espada com uma lâmina muito longa, mas por causa do peso, ela era mais inconveniente para se usar. E geralmente ela era mencionada como uma espada de 2 mãos, porque para o soldado conseguir usar essa espada, ele tinha que usar as 2 mãos, né? Então ela não era uma espada que era muito utilizada, né, por causa dessas questões. E ela era afiada somente de um lado. A segunda espada, ela já era um pouquinho mais curta e estreita, com aproximadamente 43 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Era uma arma um pouco mais leve. A terceira já era mais curta do que a segunda, mais parecida com uma adaga do que com uma espada, né? Ela era geralmente usada para infligir, né, uma ferida mortal no coração do inimigo. Era utilizada ali no combate próximo, corpo a corpo, né? E ela tinha mais essa capacidade de um ataque mais certeiro, né, e firme. A quarta espada, ela era uma espada longa e muito mais fina, só que ela era utilizada geralmente pela cavalaria, né? Aí nós chegamos na quinta espada, que era a espada que Paulo tinha em mente quando ele escreveu sobre essa espada, né? Sobre essa parte da armadura espiritual. A espada, ela é extraída da palavra grega marchaira, né? Ela possui aproximadamente 48 centímetros de comprimento e tinha ambos os lados da sua lâmina afiados. Por esse motivo ela é chamada de espada de 2 gumes e ela fazia um ferimento muito pior do que as outras espadas. Então a gente vê que Efésios 6:17 declara que Deus entregou à igreja uma arma que é tão brutal contra o nosso inimigo quanto essa espada era no combate, nas guerras, né, para o soldado romano. Então, essa arma, chamada de a espada do Espírito, tem o potencial de rasgar o nosso inimigo em pedaços. Mas o que ela é, né? O que essa palavra a que Paulo se refere no versículo, quando ele diz a palavra de Deus? A expressão palavra é extraída da palavra grega rema, né? Acredito que todos vocês já ouviram em algum momento falar disso, uma palavra rema, que descreve algo que é dito claramente, que é pronunciado vividamente, falado em linguagem inegável, ou falado em termos inconfundíveis, inquestionáveis, certos e definidos, né? No Novo Testamento, a palavra rema, ela era
ela carregava consigo aquela ideia de uma palavra vivada, de uma palavra única, né? Uma palavra da Bíblia que o Espírito Santo coloca sobrenaturalmente na mente de um crente, fazendo com que ela tome vida sobrenaturalmente e transmita um poder, uma direção especial àquele crente, né? Então, geralmente, é uma palavra, elas não são tão poderosas, né? Que o cristão que a recebe sabe que ele ouviu do Senhor. Em João 14, 26, né, Jesus se referiu a essa obra vivificadora do Espírito Santo. Né, ele fala sobre isso. E uma palavra rema, ela é uma palavra, né, uma mensagem específica que o Espírito Santo aviva em nossos corações e nas nossas mentes, em um momento específico e com um propósito específico. Então, o que eu acho interessante é justamente isso, né? Que essa palavra, ela vem com uma arma no momento que você mais precisa. No momento, né, em que você tá ali passando por uma situação, tendo que tomar uma decisão na sua vida. Então o Espírito Santo pega aquela palavra que está guardada no seu coração, no seu íntimo, e ele aviva aquela palavra para você, né? E aquela palavra, ela vem com um propósito específico, e quando isso acontece, geralmente quando um versículo da Bíblia ou até mesmo uma promessa de Deus inunda todo o seu ser de fé, sabe, porque o Espírito Santo trouxe aquilo para você, ele falou com você de uma maneira clara, de uma maneira inconfundível, e geralmente quando você está enfrentando um problema, aquilo está disponível para você. Mas como que isso pode estar, né, disponível para você? E é isso que a gente tem que levar em consideração, né? Porque a espada e a palavra de Deus, né, a espada e o cinturão, como a gente aprendeu na nossa primeira aula, nosso primeiro estudo, que é o cinturão da verdade, que é a palavra de Deus escrita, eles andam inseparáveis, né? Eles andam inseparáveis, e a gente tem que lembrar que a palavra de Deus escrita, ela é a fonte principal para uma palavra rema de Deus. Ou seja, você precisa ter a palavra de Deus escrita, você precisa ter o conhecimento da palavra de Deus para que uma palavra rema venha na sua vida. Porque uma palavra rema genuína, né? Uma palavra, um versículo que o Espírito Santo aviva em seu coração, em um momento específico, com um propósito específico, é tão forte e tão poderoso que é como se Deus tivesse colocado uma espada sobrenatural na sua mão. As palavras rema são dadas pelo Espírito Santo e são revestidas de poder por ele para te capacitar você a resistir aos ataques espirituais, mentais, emocionais e físicos do adversário. Um versículo que geralmente salta das páginas, né, da Bíblia para o seu coração, ele transmite uma medida especial de poder para a sua vida, né? É como se Deus estivesse falando somente com você por meio dessas palavras transformadoras. E uma palavra rema específica do Senhor não precisa ser longa, não precisa ser complicada para ser válida, né? A maioria dos grandes homens e mulheres de Deus que conquistaram um lugar nas páginas da história, eles o fizeram obedecendo a uma única e simples palavra de Deus, né? E nós vamos ver agora alguns exemplos disso, né? Em alguns momentos especiais, né? Existem muitos momentos na Bíblia, muitos momentos na história em que homens e mulheres se levantaram através de uma palavra rema de Deus, uma palavra com poder, uma palavra com autoridade, e exerceram o seu ministério e combateram inimigos e venceram. E a gente vê ali no próprio livro de Hebreus, quando Deus fala dos heróis da fé, e a gente vê essas pessoas se levantando. Mas a gente vai falar sobre alguns aqui, especificamente, né? Em algum momento eles receberam isso de Deus, né? Ou através de uma palavra específica, com Deus falando com eles, né? Um anjo enviado do Senhor para falar com eles, até mesmo através de sonhos a gente vai ver Deus revelando, né? A vontade dele. E a gente começa aqui com Noé, né? E a gente vê em Gênesis 6,13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E em Gênesis 7,4 ele diz: porque passados
Ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Noé ele recebeu uma palavra relativamente curta de Deus, que o salvou a ele, também como a sua família da destruição. Então Deus foi muito específico, muito direto com Noé. Ele chegou, ele explicou a situação para Noé e ele disse: você faz isso, isso e isso, né? Você vai lá, você constrói uma arca, porque eu vou salvar você, a sua família, e vou salvar os animais, um casal de cada espécie. E Noé foi, e através dessa palavra ele obedeceu, né? E por isso ele foi livre, por isso ele foi liberto da destruição. Abraão também, né, para sair da Mesopotâmia e iniciar a sua caminhada de fé, ele teve uma palavra de instrução da parte do Senhor. E tá em Gênesis 12, 1:3, que diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Olha que palavra tremenda, né? E a gente sabe que Abraão tinha uma história, né, de relacionamento com Deus, né? Tinha uma história de conhecer o Deus que ele servia, que o pai dele servia. Então, quando ele ouviu essa palavra, ele foi e ele obedeceu, porque essa palavra foi uma palavra rema para ele, de guia, né, para conduzir ele para uma terra nova. Nós temos José também, né, que recebeu a palavra de Deus sobre a sua vida pessoal por meio de sonhos curtos, né? E por esses sonhos o Espírito Santo falou claramente a José e revelou a ele o seu futuro, né? Então a gente vê isso em Gênesis 37, nos versículos 6-9. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então Deus já vinha trazendo essas revelações, né, a José, a palavra, né, através dos sonhos, né, o que Deus iria fazer na vida dele. E o que a gente aprende com José aqui é muito interessante, que traz para nossa vida espiritual, para nossa vida hoje pessoal. Nem tudo que Deus fala para você, você tem que contar para as pessoas. Nem tudo que Deus revela a você através de uma palavra rema, você tem que compartilhar. Porque muitas vezes as pessoas que estão próximas, vocês, até mesmo aquelas que estão muito próximas, não vão conseguir entender o que Deus quer fazer na sua vida e não vão entender o seu propósito, o seu chamado. E muitas vezes vão acabar odiando você, vão acabar, né, te ferindo, ou até mesmo tentando tirar de você o sonho de Deus para sua vida. Por quê? Porque elas não têm um entendimento sobre isso. Então é um cuidado também que nós temos que ter, e a gente aprende isso, né, na vida de José. A gente vê também Moisés, né? Moisés, o Senhor lhe apareceu em uma sarça ardente, revelando inconfundivelmente que Moisés fora escolhido por Deus para conduzir Israel para fora do cativeiro egípcio, né? E a gente vê aqui em Êxodo, que no capítulo 3, aqui ele vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amareu,
do Amoreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, olha o chamado de Deus para a vida de Moisés, né? Êxodo 3, 4 a 10. Então, Moisés é mais, né, um exemplo de receber uma palavra direta, uma palavra rema de Deus sobre a sua vida. Maria também é um exemplo, né? Lucas 1, 28, entrando, o anjo onde ela estava disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, né? Maria, mãe de Jesus, recebeu uma palavra de Deus que ainda está operando milagres e maravilhas no mundo hoje. O anjo Gabriel entregou essa palavra a ela, né? É uma palavra muito breve, porém que transformou a vida de Maria, né? E por ela ter aceitado esse chamado, né, o nosso Senhor Jesus veio ao mundo. E disse-lhe também, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 30 a 33, né? E nós temos Paulo também, que recebeu muitas palavras remas de Deus, em muitos momentos diferentes da sua vida, né? A gente vê um exemplo aqui em Atos 13, 2, né? Quando Paulo estava no momento em que ele foi enviado ao ministério público, né? Então ele recebeu uma palavra rema de Deus. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado, né? Então ali já é um chamado, né, de Deus específico, uma palavra rema, e disse para eles, que eles são para mim, né, importantes para essa obra, para esse chamado. E também em Atos 23, 11 a gente vê, né, Paulo recebendo uma palavra rema também, né, com relação à perseguição que ele sofreria, né? E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma, né? E ele sabia que ele tinha que ser forte naquele momento, e Deus veio com essa palavra rema, dizendo para ele: tenha ânimo, tenha força, né? Não é o fim para você, né? Eu ainda vou te levar a pregar em Roma, eu ainda tenho um propósito para você, eu ainda tenho um ministério para você, né? Então a gente vê que, sem exceção, essas figuras históricas, elas receberam palavras do Senhor, né, que eram de simples compreensão, né, mas que iam direto ao ponto. E a gente vai aprender com Deus, né, que a gente aprende com tudo isso, que Deus, ele tem palavras simples, né, com propósitos específicos e momentos específicos e palavras diretas. E embora essas palavras do Senhor tenham sido breves e diretas, elas causaram grande dano ao reino tenebroso de Satanás, né? Ferindo mortalmente a estratégia do inimigo de impedir que esses indivíduos, que essas pessoas cumprissem o destino de Deus para as suas vidas. O Senhor sempre nos diz palavras claras, palavras vívidas, inconfundíveis, né? Inegáveis, certas, definidas e de fácil compreensão. E uma coisa que a gente precisa aprender com relação à palavra rema, que nem sempre, né, a gente vai receber algo de Deus exatamente como a gente quer, como a gente espera, né? Porque uma palavra rema é o propósito de Deus para sua vida, aquilo que Ele tem para direcionar para você, aquilo que Ele tem para te ensinar, aquilo que Ele tem para te dizer em um momento específico, né? E a gente vai aprender agora que por que ela fala de espada de dois gumes, né? A espada de dois gumes, que é essa espada que Paulo se referia quando ele falou sobre isso nesse versículo, né? Espada de dois gumes em grego, quer dizer, de estombos, né? Que descreve algo que tem duas bocas. A espada, como a gente aprendeu, né, antes ali, que ela vem do grego machaira, é uma espada que tem dois gumes, que corta de ambos os lados e causa terríveis danos a um agressor.
O Espírito Santo nos diz que a palavra de Deus, ela é exatamente assim. Um lado afiado, né, dessa palavra, dessa espada, né, um lado afiado, ela veio existir quando a palavra de Deus inicialmente procedeu da boca de Deus. O outro lado desta espada é acrescentado quando a palavra de Deus procede da sua boca, né? Por esse motivo é tão importante meditar na palavra de Deus e é vital confessar a palavra de Deus com a sua boca. Então, uma luta, uma guerra, né, que você luta, uma batalha que você luta todos os dias, né, é quando você pega a palavra de Deus na sua vida, né, aquilo que vem da boca de Deus para sua vida, e você repete ela, e você fala ela, e ela se torna vida nos seus lábios, porque você proclama ela. Então ela tem o outro lado, por isso de dois gumes, por isso que eles chamam de duas bocas, né? Ele vem da boca de Deus e sai da sua boca. Então aí que está o poder. O poder não é só quando você pega a sua palavra, a palavra de Deus escrita, né? Porque a palavra de Deus escrita, ela é de um gume, ela é afiada de um gume, ela saiu, né, da boca de Deus. Mas quando você planta deliberadamente essa palavra em seu espírito e medita nela e dá a ela um lugar de prioridade máxima em sua vida, neste momento você está dando o primeiro passo para dar a palavra de Deus na sua vida um corte afiado também no outro gume, né? Então, à medida que esse versículo, à medida que essa promessa divina começar a encher a sua mente, sair pela sua boca, ela se torna uma espada de duas bocas. E a gente vê em muitos, né, exemplos na palavra de Deus de pessoas que usaram a palavra de Deus e proclamaram a palavra de Deus e não desistiram e insistiram. E a gente vê o poder de Deus se manifestando na vida dessas pessoas. E muito interessante que quando Josué vai para conquistar a terra prometida, Deus diz para ele, né, não se esqueça dessa palavra, medita nela de dia e de noite, ou seja, não se esqueça, fale, né? Então nós hoje, como povo de Deus, precisamos agir assim. Nós precisamos pegar a palavra de Deus, as promessas de Deus, e precisamos declará-la, porque ela se torna uma espada nas nossas mãos quando, além de ouvir da boca de Deus, nós proclamamos, ela sai da nossa boca. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós falamos a palavra de Deus, nós temos um ouvido interno. E esse ouvido interno, ele leva essa palavra para o nosso espírito. E o nosso espírito, com o Espírito Santo de Deus, eles começam a trabalhar para que aquela palavra venha à existência e tudo aquilo aconteça na sua vida. Então, o poder de Deus está em você declarar a palavra de Deus. Por isso que ela é a espada do Espírito, né? É quando ela se torna rema na sua vida. Quando você pega um versículo como, por exemplo, Salmos 91, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, toda vez que um problema surgir, você traz essa mensagem para sua mente, para o seu coração, e você começa a proclamar ela tem poder, ela se torna vida, e junto com a palavra de Deus, você combate todo inimigo, todo o medo da sua vida, né? Todo inimigo que tenta se voltar contra você, né? Porque toda arma forjada contra você não prosperará, né? Porque praga nenhuma chegará à sua tenda. Jesus venceu Satanás, né, no deserto pela palavra de Deus, porque a palavra na vida de Jesus não era somente algo que Deus havia falado, era algo que ele falava, que ele vivia. Então a palavra de Deus, ela tem poder quando você pega a palavra de Deus escrita, o seu cinturão da verdade, e você proclama e torna ela uma espada, a espada do Espírito Santo. Amém? E a gente termina com esse capítulo que a gente conhece muito, de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então, que você hoje passe a falar, a declarar a palavra de Deus na sua vida em todas as situações. Se tem alguma situação que você está passando neste momento, vá buscar os versículos na Bíblia, vá buscar o conhecimento, leia a Bíblia
e comece a proclamar e comece a falar todos os dias e levanta com um propósito, declarando a palavra de Deus na sua vida, e você vai ver o poder de Deus se manifestar de forma sobrenatural, e você vai ver essa espada brandindo e você vencendo os inimigos que se levantaram contra você em qualquer área da sua vida. E não só isso, mas você vai manter a sua fé inabalável. Amém? A gente se encontra no nosso próximo estudo, então, que a gente vai estar falando, né, sobre a oração, terminando esse estudo sobre a armadura espiritual, sobre a oração, né, uma arma poderosíssima nas nossas vidas, na vida de todo cristão, e que este tempo seja um tempo de a gente orar muito, de a gente buscar muito a Deus, e de a gente declarar a palavra de Deus, de a gente empunhar essa espada e destruir as obras de Satanás. Amém? Compartilhe esse vídeo, né, com quem você conhece, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir uma palavra, que precisa aprender sobre a palavra de Deus, né? E compartilhe e ensine e ajude outras pessoas, né? Porque o nosso propósito, porque nós estamos aqui justamente por isso, por amor ao nosso Deus, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer a obra dele e para vencermos, né? E para vencermos juntos nós podemos vencer. E com a palavra de Deus e com a fé e com a confiança que nós temos no Senhor, nós podemos todas as coisas. Amém? Então, que a graça, né, que o amor de Deus, né, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para sempre. E lembre-se, compartilhe.